A paz do Senhor, queridos, nós retornamos hoje com a aula de número 3 e no dia de hoje nós vamos falar sobre as principais dificuldades no desenvolvimento e aprendizagem de uma criança dentro do espectro autista. Lembrando também que na aula de número 2, na aula anterior, nós falamos sobre os principais sinais visíveis, de uma criança que já se encontra dentro do quadro do espectro. E hoje é bastante importante essa aula, porque nós vamos nos identificar, nós professores, com muitas situações que nós encontramos no cotidiano dentro da sala de aula. E é bastante importante também lembrar que essa aula estará disponível para você em PDF, para que você possa voltar a estudar, voltar a ler, recapitular e junto poder crescer em graça, em conhecimento também com a sua equipe. No dia de hoje, então, nós queremos falar sobre algumas dificuldades que nós encontramos nos desenvolvimentos de aprendizagem de uma criança que já está com os sinais, que já está se enquadra dentro do espectro autista. A primeira dificuldade é uma criança que tem dificuldade de comunicar as suas vontades, necessidades, as suas emoções. Ela tem muita dificuldade de comunicar, de dizer, de apontar, de mostrar aquilo que ela quer. Muitas professoras se encontram, às vezes, com grandes problemas, por quê? Porque é muito choro, é muito grito e às vezes o objeto, a garrafinha de água, o brinquedo, até mesmo nem está muito perto daquela criança, está do outro lado da sala, mas ela quer tomar água e começa a gritar. Há crianças até mesmo que ficam paradas em frente à porta, não conseguem abrir a porta, ou caiu o sapato, caiu o brinquedo da mão e ela não consegue nem pedir com uma palavra aproximada ou até mesmo apontar para o adulto aquilo que ela quer, trazendo com isso então bastante frustração, porque a criança ela não chora por dor, ela não chora com uma lágrima, é aquele grito constante que a criança usa para comunicar-se, mas não menciona a palavra e nem muitas vezes o apontar. Então é bastante importante entender que a criança pode sim estar querendo tomar água. É lógico que nós, professores, com a rotina do dia a dia, nós familiares aprendemos a entender as necessidades da criança até mesmo antes que ela fale, não é verdade? A gente sabe que a criança fez e a mamãe diz, ela quer água. Ele fala B e a criança, ele quer um beijo. A mãe consegue discernir isso. Só que imagine uma sala com várias crianças, onde a criança tem necessidade de comunicar-se, as suas dificuldades, as suas vontades, então ela precisa, ela precisa mencionar, apontar. Então uma grande dificuldade é que ela não comunica as suas vontades. Então ela para em frente ao brinquedo, ao sapato, algo que caiu, e ela começa e o professor precisa adivinhar o que essa criança quer, porque ela não comunica de uma maneira funcional. A segunda dificuldade no aprendizado também de uma criança dentro do espectro é uma criança que ela tem dificuldade de interpretar reações, emoções e até mesmo expressões faciais. E isso tem gerado grandes problemas também em sala de aula. Às vezes, a criança, o amiguinho tá lá bravo, tá brincando com um brinquedo, ou foi até mesmo foi contrariado, não queria fazer aquilo. A criança do espectro, dentro do espectro, ela não consegue identificar aquela criança que está brava. Ela não consegue identificar que aquela criança não está no dia dela, não é um bom momento. E a criança dentro do espectro, ela não tem dificuldade de interpretar e ela acaba se aproximando, às vezes querendo abraçar na hora errada, dar um beijo no momento que não é hora, Então ela perde muito porque ela tem dificuldade de interpretar até mesmo expressões faciais. Por isso é bastante importante quando você for falar de feliz, você sorria. A criança pode estar triste, você pedir para ela sorrir e ela sorrir.
mas ela não consegue discernir o que você está tentando, o que você está feliz, se está sorrindo, se você está sério porque você está preocupado. Ela não consegue interpretar. E tem gerado muitos problemas, até mesmo entre professores e família, escola e família, igreja, por que não dizer? Por quê? Porque muitas vezes uma criança dentro do espectro não tem noção que outra criança está brigando, que há um clima tenso. E há casos de crianças que até mesmo colocam, né, a mão, o bracinho, a mão, a bochecha na boca do amiguinho e o amiguinho morde. Aconteceu agora há poucos dias um caso de uma escola em que me comentaram que a criança foi mordida 8 vezes, a criança dentro do espectro autista. E todas as vezes foi que ela deu o bracinho para o amigo morder. A criança estava irada, o problema nem era com ela foi lá e deu o bracinho. Por quê? Porque ele queria estar dizendo para dar um beijinho. Então a criança dentro do espectro dava beijinho assim. Então, quando ela ofereceu a mãozinha, era pro amiguinho, para um beijinho que ela estava dando ao amiguinho, o amiguinho que fez, mordeu. Não era o momento, não era a hora. Criança dentro do espectro tem dificuldade de poder, então, interpretar essas emoções, reações e até mesmo expressões faciais. O terceiro ponto, a terceira dificuldade também que interfere muito no aprendizagem, no desenvolver pedagógico de uma criança dentro do espectro é manter a atenção, né? Manter a atenção e gerenciar o tempo e também a regularização. Ela conseguir se regular. É bastante comum, tá? É bastante comum quando você vai desenvolver uma atividade pedagógica em grupo, ou até mesmo sozinho com essa criança, ou dentro da sala, ou até mesmo no pátio. Essa criança, um exemplo, você vai trabalhar as cores ou os números, né? Ela pode conhecer todas as cores, vermelho, amarelo, azul, né? Todas as cores. Mas quando ela tem dificuldade em terminar uma tarefa, então ela pode chegar no vermelho, aí ela diz vermelho, azul, né? Ela diz o azul. Chegar no verde, ela sabe todas as cores, mas ela pode chegar no verde e dizer verde e ficar ali, verde, verde. Ela tem dificuldade de continuar, né? De terminar essa sequência, simplesmente que ela tem dificuldade de regular esse momento de processar tudo isso. Também há casos de crianças que são muito inteligentes, até mesmo em matemática, conhece toda a sequência, todo exatamente, mas não consegue terminar a solução final da sua conta. Então é bastante importante você entender quando a criança está ali, ela está focada, ela não consegue, né, ela não consegue terminar aquela atividade, ela não consegue sair do verde, ou não consegue sair do 7, não consegue sair, né, daquele pontinho que ela ficou estagnada ali, presa. Então ela precisa de um suporte para ela continuar, então, a atividade, continuar a sequência da atividade, conseguir terminar com a ajuda, então, também do professor. Também há casos de crianças onde são reunidas para contar um conto, a história bíblica, né? E a criança ficar focada somente num personagem. Ela não entendeu a moral da história, mas ela percebeu tudo, que tinha cachorro, tinha cavalinho, tinha passarinho, ela memorizou todos os personagens, mas não entendeu a moral da história. Então é bastante importante entender que a criança apresenta dificuldade em manter a atenção e também a regularização, ela conseguir se regular exatamente, conseguir, né, manter ali a atenção e focada e terminar a atividade. É uma dificuldade bastante comum que nós professores encontramos em rodinhas de histórias bíblicas, de contos e até mesmo de atividades. Também é bastante comum a criança levantar e sair porta fora. A criança levantar e sair em meia atividade, perdendo assim várias oportunidades de aprender juntamente com os amiguinhos, várias oportunidades de aprender palavras novas, expressões novas, gestos. Ela simplesmente levanta e sai. Então precisa sim
ter um apoio, um suporte para gerenciar a atenção e voltar a criança para a atenção para a professora. Também a dificuldade que eu quero mencionar no dia de hoje é a visão do todo. É muito comum uma criança dentro do espectro ter dificuldade em ter a visão do todo. Por exemplo, nesse brinquedo nós temos uma bola com várias peças e cada peça tem uma cor, né? É muito comum dentro do espectro uma criança pegar a bola e nem girar a bola. E pode simplesmente ela focar nessa pecinha vermelha. Então, quem sabe, ela pode nem fazer o movimento bola, redondo, ela fica só focada nesse vermelho, só no vermelho, perdendo várias oportunidades de aprender que a bola rola, que tem uma parte de baixo, que pode girar para cima, que ela pode girar para baixo. Não, ela fica estagnada ali naquele pontinho. Às vezes pode ser um buraquinho, pode ser um arranhãozinho, pode ser um parafusinho em uma mesinha. E quando ela sai no pátio da escola também tem dificuldades. E é aquela criança que deixa às vezes de brincar no pátio, no balanço, na gangorra com os amigos e fica focada em um ponto específico do pátio. Ela pode ficar somente ali. E ali olhando para um pontinho, olhando para algo, para um objeto, se é até mesmo ela tem dificuldade em sair dali. Né? Eu conheci uma criança que ela tinha obsessão pelo copinho d'água. Então ela saía para o pátio, ela ia exatamente onde estavam os copinhos d'água e ficava paradinha olhando os copinhos de água. Né? Quantas oportunidades essa criança perdeu de socializar, de comunicar, de até mesmo de se movimentar, né? Se movimentar, ter desenvolvimento motor, várias dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque perdeu oportunidades, ela ficou ali fixada em algo só, num pontinho só. E nós sabemos que as crianças não ficam paradas, né, em um pontinho só. Elas buscam conhecer tudo, sobem e descem, descobrem a função de tudo, para que serve, para que não serve, tira uma peça, arranca aquela peça, monta de novo. Mas a criança do espectro não. Ela é capaz de ficar por muito tempo fixada somente em um pontinho ou até mesmo em um objeto. E isso também inclui pro lado de fora da sala de aula. E o último que eu quero falar hoje, bastante importante, por quê? Porque nós usamos para desenvolver o aprendizagem dentro da primeira infância ou educação infantil, várias atividades pedagógicas, né? Usamos várias ideias diferentes para desenvolver as crianças. E muitas vezes nós colocamos as nossas crianças ou até mesmo em locais aonde existe luz, música. E a criança dentro do espectro, ela tem dificuldade muitas vezes do processamento sensorial. Existem dois tipos de dificuldades. Existe a criança que é hipersensível, né? E a hipossensível. A hipersensível é aquela criança dentro do espectro que ela é sensível ao som do ambiente, ou à luz do ambiente, ao movimento do ambiente. É aquela criança que provavelmente em meio a... Você preparou uma aula e nessa aula vai ter uma musiquinha no final, onde as crianças vão bater palma, onde as crianças vão saltar. Esse movimento, esse som, essa luz, né? Ou até mesmo alguma coisa que a criança tenha que amassar molhadinho, vai trazer para ela até mesmo uma crise de ansiedade, porque ela vai tapar os ouvidos, ela vai fechar os olhinhos, ela vai fechar as mãozinhas, ela é hipersensível ao contato sensorial com qualquer tipo que tenha naquele ambiente. A hipossensível é aquela criança que é ao contrário da hipersensível. É aquela criança que você olha assim e diz assim, fulano não sente dor. Você já viu? É aquela criança que ela bate, ela sem querer caminhando, ela se bate num móvel,
E a vida que segue. Ela adora estar no meio do agito, ela adora música alta, luzes, e quando ela vai abraçar um amiguinho, ela abraça com uma força excessiva, a ponto até mesmo de machucar o amigo, mas não é intencional. Isso também, queridos irmãos, traz um problemão para os professores. Por quê? Porque tem muito pai diz assim: ah, o fulaninho com espectro machucou meu filho, abraçou, apertou, mas a criança dentro do espectro estava dando carinho pro amigo, né? Mas ela não tem controle de força, é excessivo, é demais, ao contrário do primeiro, que às vezes não aceita nem pegar na mão, nem encostar, né? O hipersensível não, tem que ser tudo muito tenso, muito intenso, muito forte, né? Se vai brincar para que joga para cima, tem que jogar lá em cima, adrenalina a mil. Então é bastante importante você, professor, identificar que tipo de criança dentro do espectro tem. É uma criança sensível? É uma criança que dentro dessa atividade ela vai conseguir desenvolver atividade sem ter nenhum tipo de crise, vai conseguir processar todo essa experiência sensorial e possa transformar em aprendizagem ou não, vai ser uma aversão, né? Criança que não aceita sujar a mão, molhar a mão. Quantos problemas de mães que não conseguem dar o banho no seu filho por causa de problemas sensoriais, de distúrbios sensoriais. Então é bastante antes de você preparar a tua atividade pedagógica é você pensar nessa criança, conhecer, essa criança é sensível, é hipersensível ou não? Ela adora agito, adora movimento, adora música, adora barulho, e até mesmo a criança que às vezes não tem, nem dói. A criança se bate, tá roxinho, tu vai explicar pro pai, nem sabe onde bateu, porque a criança nem chorou, não sentiu dor. Então é bastante importante você ter em conta esses pequenos pontos que eu coloquei hoje. Nós ficamos aqui no dia de hoje, retornamos na outra aula com assuntos muito importantes para você continuar desenvolvendo dentro da tua classe. Que Deus abençoe a todos e que possamos juntos crescer em graça e em conhecimento.